Oi gente, tudo bem? Eu de novo aqui. Então a gente vai começar a nossa aula, da pintura coletiva. Essa é a segunda parte. Vocês já viram que eu tô dando uma descansadinha, então essa pintura coletiva foi gravada e eu vou deixar disponível ela aqui para vocês estudarem. Isso é para vocês não sentirem saudade de mim, mesmo que eu esteja dando aquele descanso merecido, porque realmente foi uma maratona de pinturas, workshop, os cursos, e eu não quero deixar vocês aí na mão também, então eu gravei as aulas enquanto eu dou a minha pausa. Então eu quero ver que vocês fazendo, postando, para eu ver também depois o que vocês fizeram. É importante para mim saber o que vocês estão fazendo e depois me dão um feedback ali. A gente vai pintar hoje, então a gente vai usar mais ou menos as cores que eu comentei na aula passada, esse grupo de azuis, o grupo de cor dos amarelos e terrosos, o amarelo ocre com os terrosos, e inserir um pouquinho de violeta também. Uma paleta bem reduzida. Aqui nessa imagem tem muito contraste, então é justamente isso que a gente está estudando. Não é só o desenho dessa construção linear, mas também o contraste. Essa foto foi tirada num horário de muito contraste. Era aqui por volta de 11 da manhã. Entre 10 e 11 da manhã. Então no nosso sol do verão esse contraste é muito forte. Então vamos olhar aqui, olha como essa massa aqui, essa sombra ficou uma massa de cor e ela vai estar aqui dentro também, e a gente vai ver que os azuis, os amarelos vão estar bem organizados aqui, mas aqui a gente já vê uma massa às vezes mais forte, mais contrastante. Então esses tons escuros esses tons da sombra, é o que vai fazer a nossa luz ficar mais iluminada. Se não tiver esse contraste, a pintura vai ficar toda esmaecida, como se fosse num fim de tarde ou no início muito cedo da manhã, quando a sombra não é tão intensa, aliás, quando a luz não é tão intensa assim. Quando a gente começa a observar essas sensações dos horários diferentes, a gente vai perceber que as sombras também vão mudar. Então, quando a gente tem um sol muito intenso, as sombras também serão muito intensas e o contraste que vai acontecer na imagem é muito forte. Quando a gente tem horários de luz um pouco mais calmos, o fim de tarde, início da manhã, essa luz está mais suave, ou até em outros momentos da estação do ano, que aqui é verão. Então essa imagem está no alto do máximo solar que a gente tem. E nas outras estações do ano, que vai ficando mais ameno, a gente vai tendo essa sensação de que a sombra também vai ficando um pouco mais suave. Então, é isso que a gente vai perceber. Quem quiser depois fazer essa anotação na pintura, anota aí. Essa imagem foi pintada através de uma foto tirada de uma sombra de 10 da manhã, 11 da manhã. Então, 11 mais ou menos. Então, a sombra está bem forte, Entre 10, 11, meio-dia, 1 da tarde, a gente vai ter essa sombra e esse contraste muito intenso. E é isso que a gente vai fazer agora, nessa sombra. E nessa pintura também. Então, vamos lá. Pega o seu pincel aí que a gente já vai começar. Oi gente, então vamos relembrar um pouquinho o que a gente fez na aula passada. Então a gente usou o tempo da nossa aula passada para fazer a dinâmica do desenho, entender as linhas de direção, o que a gente trabalhou, como é que a gente enxergou a imagem, mais ou menos aqui, tá? Não fiquei muito preocupada em acertar ao extremo os pontos de fuga, mas pelo menos pensar nas linhas da diagonal, Linha do horizonte, as diagonais que a gente tirou, aqui as verticais onde elas estão, Pensar nessa arrumação linear, para que depois essa arrumação vire realmente a imagem que a gente está tirando como ponto de partida aqui para o nosso exercício. Então, a partir das linhas de direção, a partir dessa leitura da imagem, eu começo a pintar. Então, foi isso que a gente fez na aula passada. Se você não assistiu, a aula está disponível, é só você acessar lá no canal do YouTube que vai estar direitinho. A informação tá completinha lá. E também no Instagram tem uma live da primeira semana de fevereiro, agora eu já não me lembro mesmo, se é dia 2, dia 3, qual foi, eu acho que foi na quinta-feira
que eu fiz, já não tô lembrada a data certa, dia 4, não sei, e que a gente analisou essa imagem ao vivo na imagem, né? Então eu já preparei essa aula, ela tá sendo preparada já, essa é a terceira aula dessa primeira live que aconteceu lá na semana passada pra gente poder pintar aqui. Então também tá lá disponível no Instagram, é só olhar. Então vamos começar. Eu gosto de começar sempre do fundo pra frente, eu me organizo bem assim, então é assim que a gente vai começar o nosso trabalho. Eu vou molhar aqui um pouco. Na hora de molhar, gente, pensa no seguinte, a gente precisa que tenha água para poder correr a tinta. Então, se você está trabalhando num dia de muito calor e está secando rápido, seja generoso, molha, mas não precisa encharcar. A ideia é molhar mesmo. Umedecer, ela vai secar rápido. Molhar vai ter tempo de trabalho. Agora, encharcar o seu papel, aí que não é interessante, porque vai pegar água, jogar aqui, imagina, muita água, ele também, nem sei qual o papel que você está usando, então não sei o que ele vai aguentar. Se for um papel muito grosso, com muito algodão, aí até vai, mas se não for, vai acabar empoçando. Então, na hora de pensar nisso, do molhar, é molhar com generosidade, mas não precisa encharcar. Então, vamos fazer nosso céu aqui. Eu vou colocar a cor, vou usar aqui como minha própria inspiração para o céu. Aqui tá mais escuro e aqui tá mais claro. É esse movimento que eu vou fazer. Tô pegando a tinta direto daqui e tô jogando. Eu gosto de estudar assim, meio sem compromisso, com essas imagens, que eu vou experimentando coisas. Então, molhei aqui o meu papel. Tô fazendo céu, vou dar uma molhadinha aqui para fazer um acabamento. Tô jogando a cor. E vou jogando um pouquinho mais, vou fazer umas nuvens, não tem nuvem lá, mas eu vou botar no meu céu aqui, tem. Eu vou deixando uns buracos, a nuvem é branca, então como é que eu pinto o branco? Eu não pinto, né? Eu deixo ali aberto o buraco, com a própria água do papel ela vai fazer um desenho pra mim e eu ali não encosto a tinta. Aonde eu encosto, a tinta vai pegar e vai pintar. E aqui a gente já percebeu que é mais claro, eu não vou botar muita tinta pra cá. Presta atenção só nisso aqui, ó. Se botou uma cor pra cá, a outra cor vai aparecer aqui também. Isso aqui, né, o postezinho aqui, ele não pode ser responsável por trocar a cor do céu. Então tem que prestar atenção nisso. A cor daqui tem que continuar pra cá para dar ideia de continuidade do fundo, senão ela vira outra coisa. Então, ó, temos um céu bem legal. Eu vou dar uma escurecidinha só um pouquinho com azul ultramar. Outro que tem um buraco aqui que eu tenho que preencher. Tá molhado aqui ainda, ó? Então eu consigo criar um movimento. Eu tô usando aqui o papel Expression, que eu gosto de fazer exercício nele. Então aqui já dei uma escurecidinha em cima, joguei umas nuvens. Por enquanto meu céu tá satisfatório, tá? Do jeito que eu tô imaginando. Temos a água aqui. Então vamos jogar logo o tom da água. Na água ela é um pouquinho, a gente já percebeu que ela é levemente mais escura do que o céu, né? Aqui. Ela reflete um pouco, tem esses desenhos, mas aqui, ó, onde encosta, aqui, tá vendo? Ela é o tom lá de cima, não o tom de baixo. Então eu vou dar uma exagerada um pouquinho mais aqui no tom. E aqui para fazer a puxadinha para dentro da areia. Quando a gente desenha com lápis de cor, ó, ele fica marcadinho ali, não vai sair não. Se o seu lápis de cor for muito bom, muito maravilhoso, assim, profissionalzão, aí ele desmancha. Eu peguei um Faber-Castell escolar aqui.
E eu também não esfreguei muito em cima dele, então ele vai ficar. Areia. Eu vou só, assim, o meu ocre é esse, né? Meu ocre é muito amarelinho. O que que eu faço para tirar esse amarelão dele? Eu dou uma leve pingada de violeta, que eu tiro um pouco a intensidade. Às vezes precisa até botar um azul. Fazer uma misturinha aqui para vocês verem. Ocre, azul e violeta. E bastante água. Tá chegando. Mais ou menos aí, ó. Chegamos ao tom da areia. Então, ocre, azul e violeta. Aqui, ó. Ocre. O azul foi o ultramar. E o violeta. Certo? Pode molhar aqui se quiser. E se não quiser, também não precisa molhar. Passei em tudo. Ai, Kera, você passou em tudo. Não tem problema, porque essa aqui vai ser uma das partes mais claras. O que vem aqui depois é tudo escuro por cima, tá? Então pode passar ali, não tem problema não. E, bom, agora eu vou precisar dar uma secadinha. Não vou conseguir andar um pouco muito pra frente aqui. Vou voltar aqui pra cima. Aqui é a mesma coisa, praticamente ocre que a gente vai trabalhar. Nesse caso aqui, para ficar só um pouquinho luminoso, eu vou encostar um pouco no amarelo limão. Porque aqui eu tenho um tom, mas aqui eu tenho um brilho. E esse brilho, o amarelo limão me ajuda a fazer. Então, assim, além de bem clarinho, a gente vai ter que deixar isso bem clarinho. O amarelo limão vai dar essa sensação, essa ajudadinha. Então aqui não tem problema eu passar em tudo também. E aqui tô preenchendo aqui já com o ocre. Aqui já faço aqui um desenho, ó, com a pontinha do pincel. Eu vou trabalhando aqui a palha, para não ficar tão dura. Aqui também. Agora aqui. Essa parte de dentro é bem escura. Eu posso aproveitar que o papel tá molhado e já inserir aqui os escuros, que fica bacana isso. Vou pegar nosso terroso aqui. Eu vou misturar com um pouquinho do índigo. É bem pouquinho mesmo, só para me ajudar aqui a dar uma tirada de brilho dele. O que vai dar essa sensação aqui do brilho dessa parte é o contraste que essa parte de dentro vai fazer. Aqui. Aqui, agora eu vou fazer uma coisa que não tem ali, mas eu vou me ajudar a dar uma sensação de mais brilho.
Agora eu volto com o terrorzinho aqui e jogo a sombra desse lado. Vou pegar aqui um tiquinho do índico. Por que que eu fiz isso? Porque essa parte tá na penumbra mesmo. Agora essa parte aqui vai ter um leve reflexo do brilho da areia. Então eu já me ajudo aqui, já jogo essa parte assim, ó. E já crio um volume aqui na minha madeirinha. Mesmo que a gente não veja isso tão claramente ali na foto, na pintura a gente pode até dar uma mexida nessa sensação. Agora aqui dentro eu vou jogar um pouco do violeta, porque eu vou fazer uma sombra pra cá e vou fazer essa aqui pra cá. Aqui, azul. Violeta e ocra. Então, gente, assiste primeiro, depois faz, tá? Presta atenção aqui na passagem. Só pra jogar aqui esse tonzinho aqui. Fazer o recorte. Com a ponta do pincel, ó, eu vou desenhando um recorte aqui. Esse recorte eu faço assim, ó. Ponta do pincel, ó. Quase que o pincel não encosta. Aí depois aqui eu vou emendar. Aí ficou o buraco, tá vendo? Ficou esse buraco brilhoso aqui. Então é mais ou menos assim que eu tô me organizando para pensar nessa situação daqui. Bom, a pintura meio que acaba por aqui, eu vou dar um corte nela aqui. Isso ainda pode ser mais escuro, tá? Eu só tô aproveitando aqui o úmido e jogando. Se secar e a gente achar que merece, bota mais sombras. De qualquer maneira aqui vão entrar outras sombrinhas. Mas assim, eu já separei o que é brilho da palha de cima com o que tá por dentro. Olha a sensação. Já conseguem ver, né? Agora a gente tem que fechar aqui, porque ficou esquisito dentro da composição. Tem que fechar logo aqui. Então agora aqui, ó, já vou fechar esse pedaço de baixo. Vou fazer a mesma mistura. Violeta, azul, só que dessa vez eu vou deixar mais violeta azul e menos marrom. Ixi, tô sujando tudo aqui. Essa parte aqui, eu enxergo aqui até mais azulado, ó, esse pedaço. Eu vou botar aqui direto azul. E vou entrar aqui com esse acinzentado. E agora eu começo a fazer o acabamento aqui. Vou emendar, ó. A sombrinha no postezinho aqui. E aqui ele faz um desenho bonito em cima da areia. Vamos jogar. Por isso que a gente mantém com bastante tinta, ó. Se tivesse pouca tinta aqui, eu não ia estar conseguindo emendar essas pinceladas. Então, mantém. Ponta do pincel, mesma coisa. Eu até gosto mais assim do que assim, ó. Devia ter deixado aqui um acabamento mais bonito. Assim eu gosto mais, esse recorte estranho assim. Até me agrada bastante. Então agora aqui, ó, já organizei bem o contraste. Aqui tem um contraste enorme entre luz e sombra. Agora eu vou botar esse pedaço aqui dessas madeirinhas aqui, né?
elas também estão na penumbra, então vão receber esse tom. Essa daqui vai estar na mesma situação que essa, vai começar com ocre e depois a gente puxa para o escuro. Eu peguei aqui um Raw Sienna, que serve também. Para quem não tem, o Raw Sienna é um ocre um pouquinho mais quente. E para quem tem e não sabe muito bem onde botar, nessas horas aqui, ó, que você tá trabalhando com essas sensações, ele fica menos amarelo, fica um pouquinho mais quente. Agora eu vou fazer aqui mais mistura. Gente, tomara que meu azul ultramar dure até o fim da pintura. Vou botar um índigo agora aqui, só para escurecer. E o violeta. Tô fazendo tudo rápido e tudo mais manchado, tá? A pegada desse trabalho aqui é a mancha, como se a gente estivesse na paisagem. Aqui também. Bom, tem bastante tinta aqui no meu pincel, eu vou trocar. No final da aula eu digo os pincéis, eu mostro aqui os pincéis que eu usei. Aqui ele já é bem escuro. Aqui a minha perspectiva falhou, mas seguimos. Aqui. Vou encostar aqui um pouquinho. Ó, ficou legal, hein? O contraste vai dar sempre a sensação do claro escuro, tá? Esse contraste aqui é muito importante manter, porque aí a gente vai ver esse brilho intenso da areia acontecer. Se não tivesse contraste, não vai aparecer esse brilho da areia. Aqui, botar um pouquinho mais de brilho. Aqui ainda tá meio úmido, não vou deixar secar para eu poder fazer os desenhos daqui de dentro. Com lápis de cor, o que acontece? Tá vendo os desenhos que eu fiz aqui? Já desapareceram. Isso é uma coisa que vai acontecer com o lápis de cor e com o lápis do grafite menos, que o grafite não vai desmanchar enquanto a gente pinta. Mas depois inventa aqui em cima o desenho, não tem problema não. Bom, agora vamos acertar aqui no próprio brilho. Isso aqui serve... O que eu vou fazer aqui é um teto de palha, mas quem gosta de pintar cabelo vai pensar do mesmo jeito. Porque o que a gente vai lidar com cabelo, com palha, com feno, com coisa, é uma questão de claro e escuro. Então primeiro vem com a área clara e depois você vai fazendo como se fossem uns fios de dentro, que não pegam luz. Então é isso que a gente vai pensar agora. Movimento bem fininho com a ponta do pincel. E vai dar umas manchas, tá? Em cima daquela massa. Então aqui vai servir para a mesma coisa. Por isso assim que eu não gosto muito das fórmulas prontas. Ai, tem a fórmula de pintar cabelo. Não é de pintar o cabelo, é de observação. Se o movimento da palha aqui, ó, que ela tá posta de um jeito, que vão ter fios em cima e fios embaixo, por exemplo, se eu sei pintar cabelo, eu sei ter essa noção para pintar a palha. Se eu sei pintar uma palha, eu vou ter a mesma noção para pintar um cabelo. Tá? Vocês estão entendendo aonde eu quero chegar? Assim, porque não tem... quando eu começo a separar muito assim, técnica para fazer
uma coisa muito minuciosa, assim. Não é bem isso que a gente tem que pensar. Se eu consigo identificar áreas claras e áreas escuras dentro do meu trabalho, eu já vou estar conseguindo organizar volume. E tudo que precisa de volume, eu vou fazer de uma maneira próxima. Então, pensar de uma maneira um pouco mais livre para isso me ajuda, porque eu não vou pensar, eu nunca vou pintar cabelo porque eu não sei pintar. Não é isso, eu tenho que prestar atenção nesse movimento do claro e escuro. Então aqui, ó, se eu tô prestando atenção na palha e como ela tá organizada e como eu vejo que são fios, né? Fios de palha, uma em cima da outra, o cabelo é feito de fios. O pelo do cachorro é a mesma coisa. O pelo do gato, pelos longos, pelos finos, palhas e coqueiros e coisas assim. Eu vou acabar pensando, tendo a mesma solução, porque eles vão fazer movimentos muito parecidos. Então, se eu começar a observar essa questão, eu já estou me ajudando a pensar que a pintura é mais uma questão de organização de elementos do que técnicas específicas para objetos específicos. É isso que eu gostaria que quem me acompanha aqui comece a trocar esse pensamento, né? Eu tenho dificuldade de pintar cabelos, então se eu estudar palhas e coqueiros, eu vou também pintar cabelos. Vocês estão entendendo? A ideia é essa, que não precisa ser algo muito específico assim para fazer essa pesquisa. Eu vou precisar mais de uma ideia de contrastes e de uma pincelada mais firme aqui nesse caso, né? Que eu vou estar desenhando com o meu pincel um movimento aqui que me ajude a criar essa sensação. Então vamos lá. Aqui eu falei que tinha um desenho aqui, uma coisa um pouquinho mais escura. Eu vou dar um enunciado aqui, eu não vou me deter muito nisso não, senão vai começar a ficar com detalhe demais. E aí vai perder essa sensação bonita da mancha aqui. Só aquele guia aqui do telhadinho, que a gente tinha feito aqui, uns desenhos. Com o pincel mais em pé eu já dou conta de fazer aquele desenho daqui de dentro. Dou um pouco mais de sombreado para baixo aqui. Vou dar uma leve desmanchada para não ficar tão duro assim, marcadinho. E ó, acho que já, né, chegamos com bastante detalhe ali do nosso telhado. A sombra aqui embaixo eu observo bem as áreas de sombra. Eu esfriei o azul e o violeta aqui, me ajudam a esfriar esse tom de sombra para que eu crie aqui uma relação com esse amarelo mais quente daqui de fora também. Me ajuda bastante. Agora vamos dar só um desenhozinho no mar aqui. Ó, no mar eu vou até usar uma coisa que eu uso bem pouco, mas que dê pra gente, já fica como sugestão aí para se alguém gostar, fazer de exercício. Peguei a tinta aqui um pouquinho, tirei aqui um excesso e vou usar um pincelzinho chanfrado, ó, e vou fazer aqui uma esfregada com ele. A gente fez isso na live do barquinho, mas não foi com esse pincel chanfrado não. Eu gosto de ver a pincelada, de desenhar assim um movimento. Então, eu tô usando ele que ele é mais longuinho para criar para mim uma sensação. Essa mancha aqui nem ficou muito bonita, deixa eu disfarçar ela. Vou tirar a atenção dessa mancha, prolongando um pouco mais essas cores que a gente está usando aqui. Então aí a massa aqui vai começar a sair
a marolinha aqui da água, ela vai ser paralela à linha do horizonte, tá? Se você fizer ela assim, em qualquer outra posição, a linha do horizonte tá aqui, aí começa a fazer a marolinha assim, vai parecer uma parede. Não dá. Tem que ser mais ou menos, ó, levando em consideração a linha do horizonte. Aí a gente dá mais sensação de água do que se ficar mexendo muito em outras direções. Mesmo que a gente veja o mar se mexendo às vezes em outras direções, começa assim, começa a representar ela mais paralela que você conseguir. Depois que tiver mais habilidade, aí vai colocando em outras direções e vai criando ali seu desenho, sua interpretação em cima do que você está fazendo. Bom, vou deixar por aqui nosso trabalho, né? Que essa aula foi dividida em duas, então temos uma aula completa aqui de desenho, pintura e análise da paleta. E ainda teve análise da imagem na live do dia de uma quinta-feira, da primeira semana de fevereiro, que eu já não me lembro. Então tá bom, gente. Vou ficando por aqui no nosso exercício e quando vocês fizerem, postem, me marquem lá para eu poder ver como é que ficou o resultado de vocês. Então tá bom, gente. Muito, muito obrigada e até a próxima. E aí, gente, gostaram do nosso exercício? Eu achei que ele ficou super bacana, foi ótimo fazer. Quero ver também se vocês gostaram dessa modalidade gravadinha, porque assim, quando eu precisar me ausentar, não conseguir ficar ao vivo, pode ser uma solução pra gente, como foi agora, nesse meu momento de férias, né? Enquanto eu tô descansando, vocês estão fazendo seus exercícios e assim ninguém perde nada. Me deem depois os feedbacks, podem comentar aqui também nos vídeos e não esqueçam de ver as lives que estão feitas no Instagram também, que essa semana passada eu comentei de várias coisas direto da paisagem, então lives lá que estão disponíveis pra gente assistir, e aí essa aqui foi feita também numa quinta-feira, eu acho que foi quinta dia 4, agora eu já tô começando a me recordar da data, mas tá lá disponível também, e eu mostrei algumas coisas direto da paisagem, então não esquece de assistir também. O Instagram, pra quem ainda não acompanha, é @ateliê_chiaroscuro, e pra quem quer fazer o exercício e não recebeu a imagem por e-mail, aproveita, se inscreve lá na nossa newsletter que você, toda vez que tiver um aviso de live, vai receber as informações por lá também. E aí recebe as imagens. Então aproveita para as próximas você receber a imagem também. De qualquer maneira, ela vai aparecer nos stories do Instagram, que aí você pode, se você não tiver ainda, pode dar um printzinho lá. E se você gostou, tá chegando no canal agora, não esquece de se inscrever e ativa os sininhos todos para ele te avisar sempre que a gente tiver uma novidade. Muito obrigada, gente, por me acompanhar. Obrigada aí por fazerem os exercícios. Eu gostei bastante dessa live aula de 2 etapas. Acho que ficou bem legal. Então, até uma próxima, viu, gente? E um beijo. Tchau, tchau.